Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje a gente vai estudar um órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional. Então não esqueçam de deixar aquele like no vídeo para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo e a gente vai aqui para a nossa aula. Como é que eu começo essa aula? Eu começo trazendo essa estrutura aqui que a gente já conhece ela da aula de introdução ao Sistema Financeiro Nacional, mas vocês vão entender que ela é importantíssima para a gente conseguir se situar, para a gente entender o que a gente vai estudar nessa aula. Então vamos revisar aqui alguns pontos, tá? Lembrem que eu falei para vocês que o Sistema Financeiro Nacional ele é um conjunto de entidades, instituições que vão promover a chamada intermediação financeira e vão disponibilizar uma série de funções para as pessoas. Eu ainda falei para vocês que o Sistema Financeiro Nacional ele pode ser dividido em diferentes mercados, tá? E esses mercados aqui, eles são regulados tanto pelo governo, que é a chamada heterorregulação, como também pelos próprios agentes operadores, o próprio pessoal lá que está oferecendo serviço. E aí a gente tem a autorregulação. Bom, hoje a gente vai estudar, como eu falei para vocês, o Conselho Monetário Nacional. Ele é responsável por regulamentar, por normatizar esses mercados aqui, que são os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio, tá? Essa aula aqui, eu diria assim que é uma das mais importantes para vocês, porque em prova, o que é muito comum em prova, talvez não tão agora, nas últimas provas de concurso de bancos, mas de forma recorrente, assim, o mais comum é eles cobrarem as atribuições do Conselho Monetário Nacional e cobrarem as do Banco Central, que são atribuições favorecidas. E ora eles vão dizer que é do Conselho Monetário Nacional e ora eles vão dizer que é do Banco Central. Então essa aula aqui e depois a aula que a gente estudar o Banco Central e o Comitê de Política Monetária são aulas assim importantíssimas, não só por conta disso, mas para vocês entenderem todo o conteúdo de política monetária que vem na sequência também, que é bastante importante, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que vocês devem estar bastante atentos nessa aula aqui, tá? Então, vamos continuando. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele foi criado lá em 1964 através dessa lei aqui, a 4.595 de 64. Atualmente, ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda. Por que eu digo atualmente? Porque durante os anos de 2019 até final de 2022, o Ministério da Fazenda ele é uma pasta do governo, né? E ele foi juntado, ele foi unido com outras pastas do governo e aí se criou o Ministério da Economia. Então, pode ser que dependendo ali, quando vocês estiverem vendo o material de vocês, que pode parecer que o Conselho Monetário Nacional ele compõe a estrutura do Ministério da Economia, tá? O que hoje está desatualizado, porque o Ministério da Economia já não mais existe e voltou a ser Ministério da Fazenda, que era o que acontecia antes de 2019. Então, hoje o CMN ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda, tá? Sendo apenas subordinado ao presidente da República. É o órgão, tá, responsável por fixar as diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do país, além de formular a política da moeda e do crédito, objetivando, e isso daqui é importantíssimo, tá? Por que existe uma das principais funções, né? Não só isso, mas por que existe o Conselho Monetário Nacional? Uma das suas principais funções é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, tá? Então vamos destrinchar isso daqui e deixar mais fácil para vocês. A gente já sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão do governo, tá? Ele compõe a estrutura do Ministério da Fazenda e ainda ele é responsável por fixar as diretrizes da política monetária. Renan, o que é uma política? Qual é o conceito de uma política? Eu trago aqui para vocês. As políticas elas são medidas adotadas para o governo para resolver um ou mais problemas da sociedade. Então, a sociedade, por exemplo, tem um determinado problema. Daqui a pouco, as pessoas precisam chegar em uma determinada região e lá não tem estrada. Vai se fazer uma política, então, para construir esse acesso para que as pessoas cheguem lá. Isso é uma política. Aqui no contexto do Conselho Monetário Nacional, um dos problemas que são enfrentados pela sociedade é justamente a não estabilidade da moeda, que leva à inflação. Eu vou trazer esses conceitos agora, não se assustem, tá? Mas depois a gente vai explicar ele em detalhes. O que é inflação, Renan?
A inflação, ela é o aumento dos preços de diversas coisas, um aumento generalizado dos preços. É comum a gente observar que, se a gente pegar folders, aquelas revistas que a gente tem os preços dos produtos, se a gente pegar essa revista de produtos, a gente vai olhar que 20 anos atrás a gente tinha uma situação onde o preço de um refrigerante era R$ 1,00, 95 centavos, 90 centavos. Hoje a gente vai comprar R$ 6, R$ 7. Olha o aumento que teve. E esse aumento que aconteceu durante esses anos, esses 20 anos, isso é inflação. Mas não, obviamente, só para o preço do refrigerante, para todos os produtos. Toda a nossa cesta de produtos, com raras exceções, ela ficou mais cara durante esse tempo. E grande parte desse aumento de preço é justamente pela inflação. Bom, a inflação descontrolada, ela é um problema para a sociedade. E o Conselho Monetário Nacional, como órgão regulador do sistema financeiro nacional e que objetiva a estabilidade da moeda, ele tem que enfrentar esse problema. Então, ele vai criar políticas para resolver esse problema da sociedade. Então, já comecem a perceber a importância do Conselho Monetário Nacional. Então, quando eu digo o seguinte, tá? Que ele fixa as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial, eu estou dizendo que ele vai justamente definir as regras de como é que vai funcionar a política monetária. E eu já falei para vocês que a política monetária é o controle da quantidade de moeda que a gente tem na economia. Se a gente tem muita moeda na economia, isso faz com que o preço dos produtos ele suba de maneira mais rápida, porque as pessoas saem comprando, aumenta a demanda, aumenta o preço dos produtos por conta dessa quantidade de moeda maior. E outra forma de se enxergar isso é que quanto mais de uma coisa a gente tem, mais ela perde o valor. E a inflação é justamente isso, é a perda de valor da nossa moeda. Tá? Então, a política monetária é isso, é o controle de moeda do governo. A diretrizes da política creditícia tem a ver com os empréstimos, principalmente para as empresas, né? Para as empresas desenvolverem as suas atividades. E isso é importante, obviamente, para todo o país. E também a política cambial, que é aquela relacionada à troca de moedas, moeda nossa do nosso país e moedas estrangeiras. Quando a gente estudar política cambial, que é um assunto querido agora nas últimas provas de concursos bancários, a gente começa a entender que a política cambial ela também pode determinar o crescimento econômico do nosso país e a estabilidade da moeda. Porque eu coloquei aqui para vocês, né, que além da estabilidade da moeda, também a gente objetiva através, o Conselho Monetário Nacional também objetiva, o desenvolvimento econômico e social do país. O desenvolvimento econômico é o nosso país, ele crescer economicamente, o que tende a traduzir em uma melhor qualidade de vida das pessoas. Será que a vida hoje em dia é mais fácil do que era 200 anos atrás? Sim, a gente tem muitas comodidades que o pessoal de 200 anos atrás não tinha, tá? Ou a gente pode colocar até assim, muitas pessoas de classe de renda mais baixa têm mais comodidades que os reis de 300, 400, 500 anos atrás. Isso se dá através do crescimento econômico. Tá? Então, essa ideia de crescimento econômico é importante para a vida, para a qualidade das pessoas. Nem sempre, tá? Devido às desigualdades que a gente tem em diversos países, nem sempre se resulta em um aumento generalizado de qualidade de vida das pessoas. Mas, de maneira geral, a qualidade de vida hoje ela é melhor sim do que ela era há séculos atrás. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional ele é importante por conta disso. Estabilidade de moeda e também crescimento econômico do país. E, para isso, ele vai formular política monetária, creditícia e cambial. Tá? Vamos continuando, então. Tá aqui, ó. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Né? Lembre, controle de moeda, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil. Quem que é o Banco Central do Brasil, Renan? É o Bacen. Quem que é o Bacen? A gente viu aqui, ó, ele está aqui, ó. Falei para vocês que os dois têm uma relação aqui muito próxima. Competindo ao Banco Central do Brasil, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional ele vai criar as regras de como é que essa política vai acontecer. E o Banco Central vai executar essa política. Percebam de novo como a relação é próxima. Um está ditando como as coisas vão acontecer e o outro ele vai fazer o acontecer. Tá? Então, por isso é importante vocês prestarem bastante atenção nessa aula e depois na próxima. O Conselho Monetário Nacional, o que ele é na prática? Né? Ele é, na verdade, como se fosse uma reunião de pessoas que vão definir essas políticas. Tá? Conselho Monetário Nacional, a gente tem 3 letras, né, Renan? Tem 3 letras, significa que a gente tem 3 pessoas. Ele é integrado pelos seguintes membros. O ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do Conselho, tá?
o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, que hoje é uma ministra, e o presidente do Banco Central do Brasil. Então, percebam, são essas três pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional, sendo que o ministro da Fazenda, tá, ele é o presidente dos três. Junto ao Conselho Monetário Nacional, também funciona a Comissão Técnica de Moeda e do Crédito, a COMOC. Na verdade é a mesma, tá? A Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, COMOC, e as comissões consultivas. São órgãos aqui que estão ali na estrutura do Conselho Monetário Nacional que vão atuar para auxiliar os três membros aqui do Conselho Monetário Nacional a tomarem as medidas, né? Ditarem as regras ali da política econômica. Então, lembre-se disso, que os dois aqui eles funcionam junto com o Conselho Monetário Nacional. E além disso, tá, a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional é exercida pelo Banco Central do Brasil. O que significa isso? Significa que o quadro de pessoal aqui do Banco Central é responsável também por auxiliar o Conselho Monetário Nacional, é a Secretaria Executiva. Pensem, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando a gente pensa no TCU, que é o órgão que eu trabalho, a gente tem o TCU, propriamente dito, que são os ministros, tá? E aí tem a Secretaria do Tribunal de Contas da União, que são todos os auditores que formam ali o quadro de funcionários do TCU, né? O pessoal aqui que faz as auditorias e tudo mais, até que chega ali dos ministros, que são os que tomam as decisões. Então é mais ou menos nesse sentido aqui, tá? O Conselho Monetário Nacional em si mesmo são esses três membros aqui, mas eles contam ainda com o auxílio, tá, da COMOC e das comissões consultivas para orientar eles. Bom, objetivos do Conselho Monetário Nacional. Essa parte aqui, pessoal, é bastante importante porque cai muito em prova, tá? A gente já viu, o Conselho Monetário Nacional ele é formado por esses três membros, ele é responsável ali principalmente por determinar, por fixar as diretrizes das políticas monetárias, creditícias, mas além disso ele tem outras funções também. E é aqui que as provas gostam de ir, elas gostam de cobrar essas funções. Então é importante vocês entenderem. Eu vou tentar explicar para vocês que vai um pouquinho mais além do que apenas estabilidade de moeda e crescimento econômico do país. Lembre que a gente está pensando na estrutura do sistema financeiro nacional e eu falei para vocês que o Conselho Monetário Nacional ele dita as regras para esse pessoal aqui, né? Para esse pessoal aqui, para que eles consigam fazer as suas atividades aqui de uma forma consciente. Lembre do exemplo da intermediação financeira, né, que eu falei que os órgãos vão regular para que isso não se aconteça de forma descontrolada. Então agora essas atribuições que a gente vai ver aqui do Conselho Monetário Nacional, elas dizem justamente de regras aqui que são pro sistema financeiro nacional, tá? Então vamos começar aqui pela primeira e eu vou explicando para vocês. Primeiro, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, ou seja, tanto instituições que tenham capital público quanto capital privado, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, é isso mesmo, tá? O Conselho Monetário Nacional ele vai orientar como as instituições financeiras vão aplicar os seus recursos, tentando reduzir essas desigualdades. Por isso que se fala aqui em desenvolvimento harmônico da economia nacional. A ideia no papel é essa, pelo menos, tá? Para que daqui a pouco tenha crédito subsidiado para determinada região. É uma forma aqui de orientar a aplicação das instituições financeiras. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Ou seja, ele tem que propiciar que as instituições financeiras elas disponibilizem instrumentos que sejam eficazes para a população. Senão, a gente perde toda aquela relação de confiança com o sistema financeiro nacional. Imagina se eu vou pagar um boleto e acaba indo para uma conta de uma outra pessoa, né? Isso mina a confiança e a gente para de usar o sistema financeiro e é um contraavanço no nosso país. Então, por isso que é importante esses instrumentos aí, eles estarem eficientes. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. É aquela situação que a gente tem da intermediação financeira, por exemplo, tá? Que a gente tem o banco aqui intermediando essas operações. Ele tem que ter dinheiro em caixa o suficiente para honrar o pagamento dos agentes superavitários se eles forem sacar. Então, o Conselho Monetário Nacional, nesse sentido, ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Elas não podem se endividar muito.
coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, seja a dívida pública interna e externa. É o que a gente viu aqui, né, que aqui atrás, que está muito relacionado com essa ideia aqui de formular a política do moeda, crédito e também fixar as diretrizes da monetária creditícia. Apenas adicionem aqui também que a gente também tem a orçamentária, que vai cuidar das autorizações de gasto do governo, a fiscal, que tem a ver com a arrecadação de tributos, e da dívida pública, que é o endividamento do governo, seja ele com instituições financeiras aqui no nosso país ou então com outros países. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, isso é tranquilo, né? Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Percebam que o Conselho Monetário Nacional ele pode fazer isso, tá? Limitar a taxa de juros, sempre que necessário. Determinar a porcentagem, aqui da percentagem ainda, porque foi lá da lei, tá? A porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Então, aqui eu apenas li porque eu acho que dá para entender aqui pela leitura. Essa é importante explicar. Outorgar ao Banco Central do Brasil, o Bacen, né, o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. De maneira geral, tá, os bancos que recebem a autorização do Banco Central do Brasil podem fazer operações de câmbio. Não é só o Banco Central do Brasil que faz operações de câmbio, tá? Só que, olha só, em caso de grave desequilíbrio na balança de pagamento, que é esse fluxo de entra e sai de moedas estrangeiras aqui do nosso país, se acontecer um desequilíbrio nisso, o Conselho Monetário Nacional pode dar o monopólio dessas operações ao Banco Central. Ou seja, os bancos que estavam autorizados, naquele determinado momento, não vão mais poder fazer câmbio, apenas o Banco Central. Regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligados. Pessoal, assim, são várias atribuições, aqui não estão todas, ainda tem mais. Qual que é a dica aqui para conseguir resolver isso aqui na prova se vocês não decoraram todas elas? Eu tentei explicar algumas, que são as que mais aparecem em prova, para vocês entenderem um pouco das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Mas a grande dica aí, que anos e anos o pessoal faz, é associar as competências do Conselho Monetário Nacional com verbos de normatizar, verbos que dêem essa ideia de normatizar, regulamentar, de mandar, sabe? Não de executar. Executar, a gente já viu, quando a gente viu ali a política monetária, que quem faz é o Banco Central. Lembra que seria uma secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional. Então, quem vai executar, via de regra, é o Banco Central. Lá a gente vai ter atribuições que dão essa ideia de executar. Aqui no Conselho Monetário Nacional a gente vai ter atribuições que dão a ideia de mandar, de normatizar, de regulamentar. E aí vocês podem, e eu grifei aqui para vocês os verbos, vocês podem se ater apenas aos verbos. Né? Então, por exemplo, o verbo de orientar, propiciar, zelar, coordenar, fixar, disciplinar, limitar, determinar, expedir, são verbos que são usados para o Conselho Monetário Nacional, com raras exceções, tá? E a gente vê as exceções com o Banco Central do Brasil, para não confundir um ou outro. Tá? Então esses verbos aqui são usados para o Conselho Monetário Nacional. Às vezes a gente nem lembra o que tem aqui do lado, mas pelo verbo a gente consegue resolver a questão. Eu sei que não é a melhor maneira de se resolver, mas lá na hora da prova às vezes a gente não consegue ficar relembrando todas as atribuições e esse é um caminho aí um pouco mais fácil para resolver. Bom, o Conselho Monetário Nacional a gente viu que ele tem uma série de atribuições, tá? Ele é composto por 3 pessoas. Essas 3 pessoas elas têm que se reunir para tomar as decisões. As reuniões elas acontecem uma vez por mês de forma ordinária, ou seja, quando a gente diz que é de forma ordinária é porque está no calendário, tá? Vai acontecer de qualquer forma. Para deliberar sobre assuntos como esses assuntos aqui, eles têm a ver com as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, tranquilo. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas, né, que nem a gente viu. Então, nessas reuniões que são tomadas decisões, uma vez por mês é ordinário.
mas tá, podem acontecer outras reuniões. Essas são chamadas de extraordinárias e elas acontecem mediante convocação do presidente do conselho. Quem que é o presidente do conselho? Vamos colocar aqui para a gente já ir lembrando, tá? É o ministro da Fazenda, atualmente. Bom, a gente viu as reuniões, a gente viu as competências e agora eu quero destacar um assunto bastante importante para vocês, porque isso aqui cai bastante em prova também. As chamadas metas para inflação. Inflação, eu já expliquei para vocês, né? Esse contexto do aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Eu falei para vocês que o aumento da inflação muito rápido, ele é ruim. Uma inflação controlada, isso eu não falei, uma inflação controlada, ela é boa, porque ela faz com que a economia ela vá crescendo. E a economia crescer, vocês viram que é bom, né? Que eu falei, exemplifiquei ali, fazendo o contraste de hoje com anos atrás. Então, uma certa inflação, ela é boa porque ela permite que a economia ela vá girando, tá? Bom, se a gente não quer que a inflação se descontrole, faz sentido o governo ele colocar metas para a inflação. E é isso que o Conselho Monetário Nacional faz, tá? Ele coloca algumas metas que anualmente têm que ser respeitadas, ou pelo menos a ideia era essa, tá? Para que a inflação não se descontrole. E lembrem que quem vai executar a política monetária, que vai estar aqui relacionado com a inflação, é o Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil ele tem que seguir essas metas de inflação quando ele estiver executando a política monetária, para não deixar a inflação se descontrolar. Essa é a ideia, tá? Vamos ler aqui os conceitos então. Como objetivo de controlar a inflação no país, eu acho que é como objetivo, tá? Desde 1999, o Brasil adota o regime de metas para a inflação. Nesse sistema, a meta para a inflação ela é anunciada publicamente e funciona como uma âncora para as expectativas dos agentes sobre a inflação futura. É importante para as empresas que têm que investir dinheiro, até para as pessoas também, elas querem ter uma noção de como é que vai ficar a inflação nos próximos anos. Então essa meta é como se fosse exatamente isso, uma âncora para as expectativas. Se a gente sabe que a inflação ela vai crescer uma média aí de 5% nos próximos anos, a gente pode se preparar financeiramente para isso. Tá? Essa é a ideia. Então é importante porque ela dá uma previsibilidade para os agentes econômicos. No Brasil, a meta, destaquem isso, tá? A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. De novo, tá? Importantíssimo. A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. E cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para alcançar essa meta. Então, quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Vamos lá. No desenho atual do sistema, o Conselho Monetário Nacional define em junho a meta para a inflação de 3 anos calendário à frente. Por exemplo, em junho de 2018, o Conselho Monetário Nacional definiu a meta da inflação para 2021. Esse horizonte mais longo reduz as incertezas e melhora a capacidade de planejamento das famílias, empresas e governo. Tá? Então, olha só, para vocês entenderem como é que funciona isso daqui. Eu falei para vocês que a inflação é o aumento generalizado dos preços. E isso pode ser medido percentualmente. Tá? Então, por exemplo, se algo custa hoje R$100, e daqui a um ano esse mesmo algo está custando R$105, a gente teve um aumento aqui de 5% em um ano. Tá? A gente pode dizer que a inflação desse produto aqui ela aumentou 5%. Bom, a gente quer estabelecer níveis percentuais para que a inflação ela não saia muito do controle. Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, o Conselho Monetário Nacional determinou como meta 3% de inflação, ou seja, em média, o aumento generalizado dos preços ele não poderia exceder a 3%, tá? Generalizado, não é um item individual. Pode ser que esse daqui ele aumentou 5%, mas pode ter um outro produto que nem aumentou, e aí na média ele vai ficar dentro da meta. Então, é o aumento generalizado, é uma cesta de produtos que compõe esse índice. E essa cesta ela é calculada pelo IBGE, porque a gente utiliza o IPCA, tá? Vou colocar aqui, a gente utiliza para isso o IPCA, que é calculado pelo IBGE e tem lá uma cesta de produtos que vai dizer como é que está o preço desses produtos. Hoje a gente vai poder comparar ao longo do tempo. Então, para a meta de inflação, qual índice de inflação que o governo ali utiliza para determinar a meta de inflação? Tá aqui, ó, já coloquei para vocês, usa o IPCA. Bom, desse exemplo aqui vocês estão vendo que a gente tem dois intervalos, né? Tem os 3% e ainda tem 4,5% e 1,5%.
Porque, sabendo que às vezes atingir os 3% não é fácil de acontecer, o Conselho Monetário Nacional vai lá e define um intervalo que, se o Banco Central acertar esse intervalo aqui, seja para mais ou seja para menos, ele ainda vai estar dentro da meta, dentro do tolerável, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei um intervalo de 1,5%, tanto para mais, tá, quanto para menos. Então, se a inflação em determinado ano aqui, determinado ano não, porque a gente está falando de 2021, né? Se em 2021 a inflação ela deu 3,75%, passou do centro da meta, que é 3%, mas ficou dentro do limite superior do teto. Então, tá na meta, tá? Atingiu a meta. Agora, se a inflação tiver dado 4,8%, aí não tem jeito, né? Tá fora aqui do intervalo. E para baixo também tem esse intervalo, porque como eu falei para vocês, certa inflação é bom para a economia do país, porque faz o crescimento econômico. Agora, se a gente tem uma inflação muito baixa, né, pode ser ruim da mesma forma que uma inflação muito grande, porque o país ele vai estar ocioso, ele não vai estar produzindo na capacidade, não vai estar crescendo economicamente na capacidade potencial que ele tem. Isso é ruim porque atrasa a vida das pessoas. Enquanto o nosso país não cresce economicamente, a gente vai ter mais pessoas nascendo e a renda do nosso país ela vai ser menor para cada pessoa. Tá? Então, a inflação muito baixa também é ruim, por isso que tem esse limite inferior aqui. Por que eu reforço isso? Porque daqui a pouco numa questão ele pode dizer que foi uma coisa muito boa a gente ter tido uma deflação, mesmo ficando fora aqui do intervalo da meta. Não, se está fora da meta e a gente tem uma deflação, não necessariamente foi uma coisa boa. Tá? Claro, tudo depende aí das condições macroeconômicas do país, mas apenas para vocês contextualizar e entender isso daqui melhor, tá? Por que é importante essa meta de inflação? E eu apenas reforço nesse momento que quem determina a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Por que eu estou batendo bastante nesse ponto? Porque depois a gente vai ver que fica difícil, aliás, fica fácil confundir com o Banco Central do Brasil e com o Comitê de Política Monetária. Nesse primeiro momento, lembrem disso que depois eu vou voltar nisso nas próximas aulas. Bom, as matérias aprovadas do Conselho Monetário Nacional, elas são regulamentadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional, divulgadas no Diário Oficial da União e no Busca de Normas do Conselho do Banco Central. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma decisão do Conselho Monetário Nacional, ela é chamada de Resolução Conselho Monetário Nacional e quem publica é o Banco Central do Brasil, tá? É ele que dá o conhecimento, né? Torna público as decisões do Conselho Monetário Nacional, até porque o Banco Central do Brasil ele exerce a função de secretaria do Conselho Monetário Nacional. Bom, e aqui a gente tem um resumo, então, tá? Do Conselho Monetário Nacional. Qual que é a área dele? São aqueles 4 mercados, tá? Moeda, crédito, capitais e câmbio. Qual que é o nível? Ele é um órgão normativo, órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Membros estão aqui: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Estrutura, compõe a estrutura do Ministério da Fazenda e as matérias elas se dão através de resoluções do Conselho Monetário Nacional. Lembrando aí que tudo que eu falei nessa aula também está na apostila, dessa mesma forma aí para vocês conseguirem compreender de uma maneira aí que fique mais no dia a dia das pessoas que não estão tão acostumadas aqui com as políticas econômicas e com a atuação do Conselho Monetário Nacional. Bom, pessoal, agora a gente termina a parte teórica e a gente volta aí na sequência resolvendo as questões. Um abraço e até mais. Pessoal, a gente retorna agora para resolver as questões sobre o Conselho Monetário Nacional que já caíram em outras provas, tá? Começando pela questão aqui de 2023, eu sempre coloco em ordem decrescente, tá? Pelas questões que recém caíram para as mais antigas. Vamos lá, então, Sesgran-Hill. O Conselho Monetário Nacional é um órgão importante no sistema financeiro nacional. As atribuições do Conselho Monetário Nacional são inúmeras, entre as quais essa questão é um pouco polêmica, tá? Caiu agora na prova do Banco do Brasil, deveria ter sido anulada e não, pelo que eu me lembro, não foi anulada, tá? Mas eu trouxe essa questão para mostrar que mesmo atualmente, mesmo agora, recentemente, as bancas elas cometem deslizes, tá? Mas é uma questão boa para treinar de qualquer forma. Vamos lá então. Regular os serviços de compensação de cheque e outros papéis. Não, essa é uma atribuição do Banco Central. Lembra que eu falei que, de maneira geral, regular é usado pelo Conselho Monetário Nacional. Mas nesse caso aqui é uma exceção, tá? E aí vocês têm que saber dessa exceção, que é o Banco Central que faz. Então tá incorreta essa primeira. Determinar via Comitê de Política Monetária a taxa de juros Selic. Não, não é o Conselho Monetário Nacional o responsável por isso. É mais uma vez o Banco Central quem faz.
via Comitê de Política Monetária. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras operando no país. É o Banco Central também que faz isso. Emitir títulos do Conselho Monetário Nacional, responsabilizando pelo seu resgate. Não, isso daqui não tem essa função. Percebam que das 5 alternativas, 3 alternativas aqui trazem a atribuição, 3 atribuições aqui do Banco Central. Então, importante o que eu falei para vocês no início da aula teórica, tá? As bancas elas gostam de dizer que uma função do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central que faz, ou que uma função do Banco Central é o Conselho Monetário Nacional que faz. Cuidado para não caírem nesse erro. Bom, sobraria aqui a letra B, né? Autorizar a emissão de papel moeda. Na prova tinha que marcar isso. Não tem jeito. Essas outras aqui elas estão incorretas mesmo. Mas mesmo essa daqui ela está incorreta, tá? Na verdade, foi editada uma lei complementar em 2021, que é a Lei Complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central do Brasil. Dentre os pontos de autonomia, uma dessas autonomias foi que ele não precisa mais da autorização para emitir papel moeda. Então, essa competência que era do Conselho Monetário Nacional, até 2021 ela foi revogada. Então, hoje ela já não existe mais. Por isso, tá, que a banca ela cometeu esse deslize, mas na hora da prova, algumas vezes a gente tem que resolver tem que marcar alguma alternativa, né? E nesse caso aqui, teria que marcar essa mesmo, quem estudou e sabendo que ela estava desatualizada. Vamos para a próxima. Deixa eu só marcar aqui, tá? Mas nem vou marcar, vou colocar aqui, ó, anulado, tá? Porque, colocar um asterisco aqui, porque não deveria ser essa o correto, mas é importante saber que tem que eliminar as outras aqui. Bom, compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, exceto aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda de crédito. Lembre que eu falei para vocês que são muitas as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Eu trouxe para vocês aquelas que aparecem mais em prova, mas eu disse que ainda tinham outras. Essa questão é importante porque ela está trazendo 4 competências que são do Conselho Monetário Nacional e uma que não é. Essa letra A aqui, ela é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Então, para vocês já pegarem outras que podem aparecer em prova também, tá? Bom, fixar até 10 vezes a soma do capital realizados e reservas livres, tá? O limite, além do qual os excedentes do depósito das instituições financeiras serão recolhidos pelo Banco Central ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer. Na verdade, ele trouxe 5 competências do Conselho Monetário Nacional, sim. Só que aqui ele errou, tá? Não seria até 10, é até 15. Mas olha só, né? Que maldade essa questão da Fundatec. É muita maldade. Além de pegar atribuições que pouco caem em prova, ela ainda vem e troca o número. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros e tal e tal. Limitar, lembre que a gente marcou, né? E eu ainda falei especificamente sobre essa atribuição. Então essa aqui está correta, essa aqui correta. Determinar a percentagem ainda, redação da lei, máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas, está correto também. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em consideração sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais, também está correto. Essa a gente não viu, mas está vendo agora na questão. Então, 2 novas aí para vocês e outras 2 aqui que a gente já tinha visto. 3 novas, né? Porque essa aqui a gente não viu. Mas, de novo, muita maldade aí da Fundatec. Eu marquei aqui e não marquei, né? Vamos para a próxima. Cabe ao Conselho Monetário Nacional formular a política de moeda e de crédito com o objetivo de manter a estabilidade de moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Correto aqui na letra A, tá? A gente viu isso. Fiscalizar. Quem fiscaliza, de maneira geral, é o Banco Central, é a CVM, mas não o Conselho Monetário Nacional. Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e executar a política monetária? Não, quem executa é o Banco Central. Intermediar e custodiar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos. Quem faz essa intermediação são as instituições financeiras, tá? Não o Conselho Monetário Nacional. Atuar nos mercados financeiro, cambial e de capitais. Ele vai atuar intermediando a negociação de títulos de valores imobiliários? Não, né? Isso são os agentes que fazem, tá? Letra A correta. No âmbito do sistema financeiro nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública federal externa e interna é de quem? A gente viu, né? O verbinho aqui de coordenar, entre outras coisas, coordenar a dívida, ele é de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional.
No Brasil, a fixação de diretrizes e normas, fixar diretrizes, normas concernentes à política monetária, creditícia e cambial é de quem? Conselho Monetário Nacional. Fica fácil porque a gente está falando dele nessa aula, né? Mas lá na hora da prova pode confundir. Então, se apeguem aqui aos termos. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma série de atribuições. Ó, questão boa para a gente treinar, porque teoricamente vai trazer 4 que são atribuições para a gente revisar. Bom, exceto delimitar o capital mínimo das instituições financeiras privadas, isso a gente viu que é uma das atribuições, então tá correto. Emitir papel moeda e moeda metálica, essa a gente não viu, essa daqui é a incorreta, tá? Fixar diretrizes, tá aqui, normas, acabou de ver isso daqui, né? Disciplinar o crédito e operações creditícias também. Regulamentar, fixando limites, prazos e condições de operações de desconto. Tá aí também. Questão da Banca CESP, concurso da Caixa. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do sistema financeiro nacional, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central? Não, tá? Não tem essa relação de subordinação entre os dois. Então tá errado. É função do Conselho Monetário Nacional aprovar dotações orçamentárias para os bancos estaduais? Não, né? Não viu isso. Coordenar, a política da dívida pública interna e externa. Agora sim. Exercer a fiscalização? Não, fiscalização, Banco Central, CVM. Determinar metas para a receita? Menos. Emitir papel moeda? Isso aqui é o Banco Central. Então, resposta aí na letra B. 9. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país é, lembrem da intermediação financeira, tá? Para lembrar disso daqui, quem vai determinar essas regras, né? A função de zelar pela liquidez é o Conselho Monetário Nacional. E aí a gente terminou, né? Essa aqui era a última questão aí na nossa bateria de questões. Então é isso, pessoal. Vocês viram que o principal, o que mais cai é justamente as atribuições. E claro, tá, cai bastante aquela parte ali das metas de inflação, mas isso daqui geralmente cai mais quando a gente eu vou trazer para vocês mais quando a gente estudar o Comitê de Política Monetária e o Banco Central, tá bom? Abraço e até uma próxima aula. Pessoal, bem-vindos, mais uma aula de conhecimentos bancários e agora a gente vai continuar aí com os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional. Então, sempre relembrando, tá, a gente estudou já a estrutura do Sistema Financeiro Nacional como um todo. A gente aprofundou um pouco sobre o Conselho Monetário Nacional, a gente viu que ele é um órgão normativo, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, responsável por esses mercados aqui. E na aula do Conselho Monetário Nacional, eu já falei para vocês que a gente tem muitas atribuições do Conselho Monetário Nacional ligadas com as do Banco Central, que é um órgão supervisor e é o órgão que a gente vai estudar nessa aula aqui hoje. Então, estejam preparados que a gente vai relembrar muitas das coisas que a gente estudou na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender o nosso Banco Central, a gente tem que entender os bancos centrais em um contexto geral. Então, vamos lá. Os bancos centrais, isso em contexto geral, tá, desempenham um papel relevante na economia de um país. São a eles confiado o dever de regular o volume de dinheiro, né, e de crédito na economia, assegurando o poder de compra da moeda nacional. Então, regular o volume de dinheiro, quando a gente fala isso, eu já quero que vocês comecem a pegar isso, a gente está falando de política monetária, que é aquela que a gente viu que o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por fixar as diretrizes. Então, não é só aqui no nosso país, como vocês estão vendo. Os bancos centrais, na maioria dos países, eles são responsáveis por executar a política monetária, por regular a quantidade de moeda na economia para controlar o quê? O poder de compra da moeda nacional. Em outras palavras, evitar a inflação. Mas além disso, tá? Eles também desempenham, em geral, as seguintes funções, então além da política monetária, tá? Eles também são chamados de banco do governo, banco dos bancos e supervisor do sistema financeiro nacional. Banco do governo, no nosso caso aqui, o nosso Banco Central ele é chamado assim porque ele é responsável por ser o depositário das reservas do nosso país. Ele é chamado Banco dos Bancos porque ele é como se fosse isso mesmo. É como se ele
pudesse emprestar dinheiro para os bancos quando eles precisam. Por isso que ele é banco dos bancos. E supervisor do Sistema Financeiro Nacional, acho que essa altura do campeonato eu nem preciso explicar, né? A gente viu que o Banco Central é um órgão supervisor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar supervisionando aqui, ver se os entes eles estão seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Então, de maneira geral, são essas as funções dos bancos centrais. Agora a gente vai especificamente para o nosso. Bom, o Banco Central do Brasil, o Bacen, ele é uma autarquia federal de natureza especial que foi criado pela Lei 4.595 de 1964, que é aquela que criou o Conselho Monetário Nacional também. Ele inicialmente era vinculado ao Ministério da Fazenda, mas atualmente, tá, ele possui a autonomia através da edição da Lei Complementar 179 de 2021. O que significa isso? Significa que os membros que compõem o Banco Central, teoricamente, eles têm autonomia para decidir. Eles não precisam se sujeitar às diretrizes ou então do Ministério da Fazenda ou do Presidente da República. A ideia, pelo menos, é essa, que eles tenham essa autonomia e a gente vai ver que isso faz com que os cargos dos dirigentes eles tenham estabilidade. Não é tão fácil assim retirar um diretor ou até mesmo um presidente do Banco Central. É isso que significa a autonomia do Banco Central. E ela foi concedida aqui, ó, na Lei Complementar 179 de 2021. Tanto que a gente vai ler um artigo 6 dessa lei porque é importantíssimo. O Banco Central do Brasil, ele é autarquia de natureza especial, conforme a gente viu, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e aqui, ó, palavrinha mágica, tá? Estabilidade durante seus mandatos, bem como as demais disposições constantes em lei complementar ou leis específicas à sua implementação. O importante é que a estabilidade dos cargos, tá? E que ele não tem vinculação ao ministério. Ele é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E aí que começa a existir aquela relação estreita entre os dois, porque o Conselho Monetário Nacional ele vai estabelecer uma política e o Banco Central do Brasil ele vai ser o executor dessa política. Além, claro, de outras funções, entre elas a de supervisionar o sistema financeiro nacional. Bom, quais são os objetivos do Banco Central? O principal objetivo do Banco Central é o de assegurar a estabilidade dos preços, isto é, controlar a inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Ou seja, o principal objetivo, então, é o controle da inflação. Mas, além desse principal objetivo, também são objetivos do Banco Central zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Tá? A estabilidade e eficiência do sistema financeiro é que os instrumentos, as instituições financeiras, elas têm que funcionar de maneira efetiva. Isso a gente já viu um pouco quando estudou o Conselho Monetário Nacional. Suavizar as flutuações do nível da atividade econômica é fazer com que o nosso país cresça economicamente, mas de uma maneira sustentável, que não fique dando aqueles saltos muito grandes, mas também as quedas muito grandes no crescimento econômico, medido pelo PIB. Então, é manter um crescimento sustentável. E, além disso, fomentar o pleno emprego, que é o nível de pessoas que estão empregadas na nossa economia. Então, são objetivos do Banco Central e, através aí de suas ações, ele tenta garantir esses objetivos, sendo que o principal é o de controlar a inflação. Eu até vou marcar aqui para vocês, tá? Porque ele é o mais importante. Deixa eu só arrastar aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a composição do Banco Central, porque ele é composto por pessoas, tá? Ele é comandado por uma diretoria colegiada, a qual é composta por 9 membros, cada um responsável por uma diretoria específica. E aqui estão as diretorias, tá? Então a gente tem a presidência, que obviamente ela é ocupada pelo presidente do Banco Central. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Que o presidente do Banco Central, ele também ele também faz parte do Conselho Monetário Nacional. Então ele ocupa a presidência do Bacen e ele integra o Conselho Monetário Nacional. Mas não é o presidente do Conselho Monetário Nacional, tá? O presidente do CMN a gente viu que é o ministro da Fazenda. Bom, além dele, tá? A gente tem outros
8 diretores, cada um responsável por cada uma dessas diretorias. Não acho que precisa decorar cada uma dessas diretorias, eu só acho que algumas vocês têm que associar elas com as atividades do Banco Central. Por exemplo, aqui, diretoria de política monetária, isso daqui é importantíssimo, de política econômica, fiscalização, que tem a ver com a supervisão do Banco Central no sistema financeiro. Eu acho que essas aqui são importantes vocês associarem com o Banco Central. Mas do resto, assim, não acho que seja necessário decorar cada uma delas. Tá? Indo além, cada um dos diretores é nomeado pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o mandato presidencial, e que pode ser reconduzido uma vez, desde que por decisão do presidente. O presidente do Banco Central, não da República, tá? Do Banco Central, ele vai iniciar seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República, tá? Porque não pode ser coincidente, então eles não podem começar no mesmo ano. E o presidente do Banco Central, ele começa no início do 3º. A cada ano do mandato do presidente da República, 2 diretores iniciam seus mandatos no primeiro dia do ano. Então, por exemplo, aqui a gente tem a linha do tempo, tá? Do mandato do presidente da República, e a cada ano aqui a gente sabe que vão iniciar 2 diretores, tá? No primeiro dia do ano. E no terceiro, né? No terceiro ano aqui, o presidente do Banco Central ele vai iniciar seu mandato. Então tem essa regrinha aqui adicional para ele. Lembrando que isso daqui veio com a edição da Lei Complementar 179. Os diretores eles devem preencher os seguintes requisitos. Então, o que um diretor ele precisa ter para ser um diretor do Banco Central? Primeiro, tem que ter reputação ilibada. Outra forma de falar é que esse cara ele tem que estar limpo, né? Não pode ter condenações, não pode ter nada que deixe a ficha dele suja. Além disso, obviamente, ele tem que ter notória especialização em assuntos econômicos, financeiros e serem aprovados pelo Senado Federal, que representam aí as escolhas da população, né? Os senadores aqui vão ter que aprovar e vão verificar se realmente essas pessoas aqui, os diretores, eles têm essa especialização em assuntos econômicos financeiros. Além disso, os diretores eles podem ser exonerados, ou seja, quando eles são demitidos, de seus cargos a qualquer momento. Quando? Então, percebam que a Lei Complementar 179 ela deu estabilidade aos diretores do Banco Central, mas essa estabilidade não é absoluta. Eles podem perder os seus cargos em algumas hipóteses. São essas aqui, tá? A qualquer momento. Se alguma enfermidade ou impossibilidade de exercer o cargo, se ele mesmo pedir, né, para deixar o cargo, se ele cometer algum crime que o impeça de exercer cargos públicos, né, de acordo aí com a reputação ilibada, então percebam que se ele cometer algum crime, obviamente aí ele perde o cargo. Ou ainda, e essa é interessante, tá? Houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho insuficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Então, é aquela situação. A gente viu ali que o Banco Central, como objetivo principal, ele tem o controle da inflação. Mas além desse objetivo principal, ele tem outros, como fomentar o pleno emprego e também o crescimento, suavizar ali o crescimento econômico da nossa economia. Então, se os diretores eles não estiverem alcançando esses objetivos do Banco Central de maneira comprovada e de forma recorrente, eles podem perder o cargo também. Então, é como se eles estivessem sendo punidos pelo seu desempenho, ou pela falta, né, de desempenho, além dessas outras 3 que a gente viu aqui. Então, o importante é que se numa questão aparecer para vocês de que a estabilidade agora dos diretores do Banco Central é absoluta, e isso é bem fácil de fazer uma questão dessa forma, vocês vão responder que não, né, porque tem situações aí que eles podem perder. Mas o detalhe, hein, não é a livre escolha do presidente da República, por exemplo, que eles podem deixar o cargo. Não, tem que ter algum desses requisitos aí. Bom, as funções do Banco Central agora. Vimos que o Conselho Monetário Nacional é responsável por definir a meta da inflação e cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para alcançá-la. A gente viu isso na aula do Conselho Monetário Nacional, eu falei bastante disso para vocês não se confundirem. Então, a meta da inflação, quem define é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central, através de seus objetivos, através de sua diretoria, através de suas competências, ele vai atuar para garantir que a inflação ela esteja dentro da meta.
Tranquilo, né? Nesse sentido, uma função importante do presidente do Banco Central é a de apresentar ao Senado Federal, no primeiro e segundo semestre, marquem aí, tá? Primeiro e segundo semestre de cada ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira, dada a importância desses assuntos para o desenvolvimento econômico do país. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, aí vocês vão lembrar, né, que eu desenhei lá para vocês o centro da meta e os intervalos. Se aqui era 3%, aqui 4,5% e aqui 1,5%, a gente tem um intervalo que vai de 1,5% para baixo e 1,5% para cima. Esse é o centro, esse é o teto máximo, esse é o teto mínimo. Então, se a inflação exceder o teto previsto anualmente, nesse exemplo passar de 4,5%, o presidente do Banco Central tem de divulgar publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, contendo o que vai conter essa carta que o presidente do Banco Central vai mandar de forma pública, né? Marquem o público aqui, porque pode parecer que é sigilosa essa carta numa questão, mas não é, tá? Deixa eu só aí. Descrição detalhada das causas do descumprimento, as providências para assegurar o retorno da inflação, os limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. Então, ele diz por que aconteceu, ele diz o que ele vai fazer e ele diz em qual tempo ele vai fazer. Então, é importante aí, né? E também é importante lembrar que vai pro ministro da Fazenda, tá? Bom, agora vamos lá para as funções, né? Outras funções aí do Banco Central. E é aqui que eu quero que vocês lembrem que quando a gente estudou o Conselho Monetário Nacional, viu as funções lá do CMN, eu falei que muitas funções, as bancas de concurso, elas gostam de trocar. Dizem que ou é função do Conselho Monetário Nacional ou é do Banco Central e trocam para a gente errar as questões. Então, cuidado. Lá no Conselho Monetário Nacional eu falei para vocês se aterem a verbos como regular, fixar, orientar, zelar, disciplinar. São ideias de mandar fazer, de regulamentar. Aqui no Banco Central, via de regra, as funções do Banco Central são de executar, de fiscalizar, de supervisionar. As exceções a gente vai ver, tá? Mas de maneira geral são essas. E aqui tem que ter cuidado então com essas atribuições. Vamos lá. Primeira delas, emitir papel moeda. Significa que ele vai colocar moeda na economia, tanto é que ele é o executor da política monetária. Como é que ele executa a política monetária? Entre outras formas, tá? Emitindo papel moeda. Conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito. Determinar os percentuais dos recolhimentos compulsórios. Isso a gente vai ver em mais detalhe mais para frente, tá? Mas o que seria esse recolhimento compulsório? Para limitar um pouco o poder que as instituições financeiras têm de criar a chamada moeda escritural, que é um poder que elas têm devido à intermediação financeira, os bancos centrais eles determinam que um percentual dos depósitos que são feitos nas instituições financeiras, eles devem ficar depositados no Banco Central. Daí a gente pode até ver a função aí de banco dos bancos. Calma, não precisem se apavorar com isso agora, depois, mais para frente, a gente vai voltar nesse tópico. Apenas lembrem que quem determina os percentuais desse recolhimento é o Banco Central. Efetuar como instrumento de política monetária as operações de compra e venda de títulos públicos federais. Realizar operações de redesconto e empréstimo. Realizar empréstimo com instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas. Determinar, e essa é importantíssima, eu marcaria aqui um asterisco, tá? Determinar, via Comitê de Política Monetária, que é o Copom, a meta da taxa de juros de referência para as operações de um dia, que é a chamada taxa Selic. Olha só, eu falei que ele vai determinar a meta da taxa Selic, a meta da taxa de juros. Eu não falei meta da inflação, porque meta da inflação quem determina é o Conselho Monetário Nacional. Por que eu estou frisando bastante isso daqui? Porque em questões eles adoram trocar isso.
Então, muito cuidado, tá? Vocês têm que começar a pegar esse caminho lógico. Quem determina a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central, via atuação do Copom, que a gente ainda vai estudar, determina a meta da taxa de juros com o objetivo de cumprir a meta da inflação, tá? Então, vocês têm que começar a pegar esse caminho lógico para não errar nas questões. Depois que vocês entenderem isso, aí pode aparecer de qualquer forma que vocês vão acertar. Então, asterisco aqui e muito cuidado com essa. Efetuar como instrumento de política cambial as operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos no mercado interno. Tá? Então aqui a gente já está falando de política cambial. Fiscalizar e disciplinar, ó, uma das exceções aqui, tá, que aparece, se aparecer fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central, aí a gente está falando de uma função do Banco Central. Conceder autorização de funcionamento às instituições financeiras e estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, gerir o sistema de pagamentos brasileiros e o serviço de meio circulante. Tá? Então, tem mais. Na verdade, não são só essas as funções, mas essas aqui são as principais que aparecem em prova, tá? Então, muito cuidado, revisem bastante principalmente esse primeiro slide aqui, que são os que aparecem mais, mas também fique de olho nesses outros. E sempre tentem não confundir, tá, com as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Bom, o Banco Central, assim como o Conselho Monetário Nacional, ele também pode decidir algumas coisas. E essas decisões aqui, elas podem se dar de diferentes instrumentos, né? O Banco Central pode usar diferentes instrumentos para publicar essas decisões. O Conselho Monetário Nacional, a gente viu que as suas decisões são por meio de resoluções. Aqui no Banco Central, então, a gente tem o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Tem portarias, resoluções do Banco Central, instruções normativas do Banco Central, ou ainda, quando, por exemplo, ele determina, ele chega a alguma decisão em conjunto com a CVM, por exemplo, aí a gente pode ter resoluções conjuntas ou instruções normativas conjuntas. E aqui um resumo sobre o Banco Central para vocês, tá? A área dele, a gente sabe que é moeda, crédito e câmbio, e mercado de capitais em algumas situações, tá? Em poucas situações, porque o mercado de capitais, em regra, ele fica com a CVM. Ele é de nível supervisor, tem uma diretoria colegiada de 9 membros, composta por um presidente mais 8 diretores. Vinculação, e aí que está o detalhe, né? A ausência de vinculação a ministério de tutela ou de subordinação hierárquica. E as matérias, elas são publicadas aí por meio de portarias, resoluções, instruções normativas e resoluções conjuntas. E eu ainda adicionaria aqui, ó, principal objetivo dele, tá? É o controle da inflação. E em conjunto com isso, obviamente, né, o crescimento econômico do nosso país. Então, galera, terminamos assim a aula do Banco Central. É uma aula que, como eu disse ali, tem muita coisa ligada com a aula do Conselho Monetário Nacional. E a próxima aula, onde a gente vai estudar o Comitê de Política Monetária, a gente ainda vai estreitar mais ainda essa relação entre esses três órgãos. Claro, principalmente Banco Central e Comitê de Política Monetária, até porque a gente viu aqui que o Banco Central, via o Copom, determina a meta da taxa de juros. Tá? Agora a gente vai resolver as questões, vou fazer uma pausa aqui no vídeo e a gente volta na sequência então com questões que já caíram em concurso. Até! Voltamos então para resolver questões sobre o Banco Central do Brasil. Primeira delas, aí na tela para vocês, banca FGV, prova do Banestes, a recém. Em relação ao Banco Central do Brasil, assinale V para as afirmativas, para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A partir da Lei Complementar 179 de 2021, o Banco Central passou a ter autonomia para contratar servidores e definir salários. Bom, a gente viu que realmente a partir da Lei Complementar 179, o Banco Central passou a ter autonomia. Mas essa autonomia, eu expliquei para vocês, tem a ver com a estabilidade do mandato dos seus diretores e não com a autonomia para contratar servidores e definir salários. O Banco Central ele é uma autarquia, ele é um órgão público, ele tem que fazer concurso, não é tão simples assim fazer a contratação de servidores.
Então, a autonomia que foi dada ao Banco Central é aquela que eu falei para vocês. Associem dessa forma que vocês não erram as questões. Então, essa primeira aqui a gente já tem que ela é falsa. O Banco Central tem a missão institucional de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente, competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Aqui, então, é uma definição um pouquinho diferente, as palavras um pouquinho diferentes do que a gente viu, mas o contexto, o sentido todo, ele é aplicado sim ao Banco Central. Tá? A estabilidade do poder de compra da moeda é controle de inflação, sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo tem a ver aí com a eficácia, a eficiência do sistema financeiro e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Esse vem através do crescimento econômico. Então, correta essa daqui. O Banco Central ele se submete à auditoria independente. Sim, tá? Isso daqui eu não falei em aula, mas a auditoria independente ela acontece aí nas principais organizações, que é justamente para ter alguém de fora para auditar, para ver se determinadas regras e procedimentos eles estão sendo feitos da maneira correta. Se a gente usa uma auditoria apenas interna, pode ser que ela esteja enviesada e daí a gente não vai ter os resultados de uma maneira realista. Então, uma auditoria independente ela permite isso. E sim, o Banco Central ele se submete a isso. Então, verdadeiro, verdadeiro e a primeira falsa, a gente tem aqui a letra B, a resposta correta. Claro que aqui a FGV ela foi até um pouco maldosa, né, de trazer essa alternativa, mas às vezes a gente tem que tentar entender o contexto para ver se aplica, mesmo a gente não tendo visto o conceito. E nesse caso, sim. Vamos para a próxima. Questão da IBAD, também recente. Dentre as principais instituições que compõem o mercado financeiro, o Banco Central do Brasil é uma delas e tem a responsabilidade de, exceto. Eu gosto dessas questões aqui que tem exceto ou que a gente tem que procurar incorreta. Porque aí, das 5 alternativas que a gente vai ter 4 alternativas que estão corretas. E isso faz a gente revisar a matéria ou até pegar alguma coisa que a gente não tinha visto. Então, esse tipo de questão é o melhor tipo de questão para treinar, né? Então, vamos lá. Zelar pela quantidade de moeda disponível na economia e emitir papel moeda. Sim, a gente está falando da política monetária, controle de moeda na economia, e emitir papel moeda está justamente ligado à política monetária. Então, essa daqui está correta. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. Também é uma das atribuições aí do Banco Central. Autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras. O que pode levar um pouquinho de dúvida nessa daqui é esse todas, né? Mas está correta. Essa daqui também é uma das funções do Conselho do Banco Central. Receber os depósitos compulsórios dos bancos. Sim, ele recebe, até por isso eu falei que ele é chamado de banco dos bancos. E inclusive falei que ele determina o percentual, né? Uma de suas funções. Então, só pode estar errada essa daqui. E tem que ficar bem claro para vocês que ela está errada, porque ela começa assim, ó, formular a política da moeda e de crédito, além de garantir o funcionamento do sistema. Quem formula as políticas é o Conselho Monetário Nacional. Então, de novo, cuidado que eles gostam de trocar essas atribuições entre os dois. Se vocês tiverem bem definidos o que é atribuição de um e o que é atribuição de outro, mesmo numa questão que talvez vocês não soubessem todas as 4 alternativas aqui, essa aqui tinha que gritar para vocês que ela estava errada, e vocês conseguem chegar na resposta. Bom, como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, a autorização para funcionamento de instituições financeiras controladas por capitais nacionais é concedida. Quem é que dá a autorização para que as instituições financeiras elas funcionem? Bom, só pode ser, né? Na aula do Banco Central, só pode ser o Banco Central. Resposta aqui na letra D. O gerenciamento do meio circulante para garantir à população um funcionamento adequado de dinheiro em espécie é competência do... Bom, a gente viu, né? Tá aqui, ó, inclusive essa função, gerir o sistema de pagamentos brasileiros e os serviços de meio circulante. Até voltei aqui para vocês revisarem isso. É funçãozinha do Banco Central do Brasil. Resposta aí, letra C.
Vamos para a próxima. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Economia. Dentre suas diversas funções, o Banco Central é responsável por... Bom, questão de 2019, tá? Ainda não tinha sido editada a Lei Complementar 179, de fato, naquela época a gente não tinha o Ministério da Fazenda, tinha o Ministério da Economia e o Banco Central ele era vinculado a ele, tá? Então, desconsidere isso daqui. Dentre as diversas funções, o Banco Central é responsável por negociar ações de sociedade de capital aberto e outros valores mobiliários? Não, nada a ver, né? Ele não faz esse tipo de negociação. Certificar os profissionais do mercado financeiro de capitais do Brasil também não é uma das funções que a gente viu. Gerenciar as reservas cambiais do país em ouro e moeda estrangeira. Aí sim, aí a gente tem uma função do Banco Central. Fazer o registro de companhias abertas e organizar o funcionamento e operações de bolsa de valores, não são atribuições do Banco Central. Quando ele fala aí em valores mobiliários, bolsa de valores, companhias abertas, isso são atribuições aqui que estão dentro da alçada da CVM. Obviamente que negociar ações não vai ser, mas o mercado de valores mobiliários está dentro das atribuições da CVM. Questão 6. Banca Sesgran-Rio. O Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos em consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos. Eu coloquei, né, num contexto geral ali para vocês as funções que os bancos centrais desempenham em diversos países. E aí a gente falou, né, da função de banco do governo, banco dos bancos, executor da política monetária e também de supervisor do sistema financeiro nacional. Quando eu falei que ele é considerado banco dos bancos, é porque ele é um emprestador para as instituições financeiras, ou também porque ele recebe o recolhimento compulsório das instituições financeiras. São atribuições ali que fazem que ele seja considerado banco dos bancos. Vamos procurar aí nas alternativas, ver se a gente acha a nossa resposta assim. Emitir papel moeda? Não, essa daqui tem a ver com a função de executor de política monetária. Gerenciar o regime cambial do país? Também não. Colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional? Também não. Agora, prover empréstimos ou redescontos de liquidez, aí sim, aí a gente está falando dos empréstimos que ele faz para as instituições financeiras. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Lembre que eu falei para vocês, né, que esse subsistema é uma forma que os autores enxergavam. É uma maneira de classificar, tá? Hoje em dia a gente já não vê tanto isso, mas enfim. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos, via atuação de seu. Essa questão, tá? Eu não gosto muito dela, porque ela está dizendo que é ele que determina a taxa de juros de referência. Na verdade, ele determina a meta para essa taxa, tá? Mas, enfim, desconsiderando isso, ele faz isso via atuação de seu Comitê de Política Monetária. Foi aquela função que eu, inclusive, disse para vocês marcarem com asterisco, porque ela era importante. O Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é uma função do Banco Central atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira lastreadas na dívida externa? Não, tá? Elas não são lastreadas na dívida externa. Tá aqui o erro. Emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez. Aí sim, resposta correta aqui na letra B. Emitir papel moeda é uma das funções do Banco Central e ele vai ter que também se responsabilizar pela liquidez do sistema financeiro nacional. Supervisionar apenas instituições bancárias, aqui tem um detalhe, tá? A gente vai estudar isso melhor quando a gente estudar bancos comerciais. Mas instituições bancárias é um nome que a doutrina lá do pessoal que estuda o mercado financeiro, ele criou para identificar aquelas instituições que podem captar via depósito à vista. E aí essas que podem captar via depósito à vista são chamadas de instituições bancárias. Mas a gente tem outras instituições que não captam depósito à vista e que são instituições financeiras e que por isso elas são supervisionadas pelo Banco Central. Então não é apenas as instituições bancárias, são as bancárias e as não bancárias, usando essa
terminologia aqui que a doutrina usou. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras. Ele não define política. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade. O erro aqui está que ele não concede essa liquidez aos bancos de câmbio, tá? É aos bancos comerciais. Questão 9. No Brasil, a condução e a operação diárias da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e manter o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade ou seja, condução da política monetária, operações diárias da política monetária, estabilizar a economia, atingir a meta de inflação. Bom, só pode ser aí do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil possui natureza de entidade privada? Não, né? Fundação pública? Não. A autarquia federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional? Aí sim, tá? Letra C é a correta aqui. Empresa pública federal? Não. Empresa pública também não. O Banco Central do Brasil adota como instrumento de política monetária. Bom, essa daqui é um pouquinho difícil porque a gente não estudou política monetária, mas é uma função importante do Banco Central executar a política monetária, e quando a gente viu as funções ali, a gente viu algumas que estavam relacionadas à política monetária. Vamos tentar entender aqui pelas alternativas e eu comento aí o suficiente para vocês entenderem, mas isso daqui vai ficar mais claro quando a gente estudar a política monetária. A meta para a taxa mensal de inflação, não, tá? Lembre-se que quem determina a meta, e ela é anual e não mensal, é o Conselho Monetário Nacional. A garantia de liquidez dos títulos de emissão do Tesouro Nacional também não é um instrumento utilizado pelo Banco Central. Agora, a fixação da taxa básica de juros, fazendo todo um alerta aqui, porque ele não fixa a taxa, mas ele fixa a meta da taxa, né? Aí estaria correto para instrumento de política monetária, mas essa daqui foi dado como correto pela banca. Até porque os demais não são instrumentos. Controle de operações no mercado financeiro, recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo, estaria até correto, tá? Se fosse até aqui, mas aí em moeda estrangeira tornou a alternativa errada. Não constitui uma função típica do Banco Central de um país. Lembre-se que a gente viu, as 4 funções típicas. Depositário das reservas internacionais do país. É uma das funções, né? Tanto é que é banco do governo. Banqueiro dos bancos comerciais, banco dos bancos, também é uma das funções. Supridor de crédito subsidiado para pequenas e médias empresas. Essa está errada, tá? Porque ele não tem esse tipo de atuação. Quem faria esse tipo de atuação seria um banco de desenvolvimento, por exemplo. Emissor de papel moeda, sim, aqui ele é a função de executor da política monetária, e banqueiro do Tesouro Nacional, banco dos bancos. E última questão, tá, para a gente terminar essa bateria aqui de questões do Banco Central. No Brasil, o Banco Central tem, entre outras, atribuições a de determinar a política de crédito agrícola, executar a política de investimentos em infraestrutura, garantir integralmente os depósitos do público nos bancos comerciais. Nenhuma dessas 3 aqui está correta, tá? A correta, e tem que ficar bem evidente para vocês, é a letra D, executar a política monetária. Aprovar o orçamento do governo federal, também não é ele que vai fazer isso. Então, galera, 13 questões aí, percebam que questões com o Banco Central, elas caem bastante, então tem que ter bastante cuidado aí. Se precisarem, assistam 1, 2, 3 vezes essa aula até vocês se sentirem confiantes aí com todas as atribuições. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.